O 7º filme da franquia Pânico tá confirmado, já tem data pra iniciar as gravações, já tem teorias pipocando a rodo na internet, e a galera fazendo a cotação pra quem vai estar no filme. Vai se passar em Nova York, vai ter Ghostface atacando na neve, a Mia Goth vai topar participar e a Sidney Prescott volta ou não volta? Nesse vídeo tem absolutamente tudo sobre Pânico 7, fica até o final. Screamers da internet, Ezequiel aqui para mais um vídeo. Você tava com saudade, né? Não vi a hora de eu começar a falar de Pânico 7 aqui no canal. Pois estou de volta e vou falar de Pânico 7 até você não aguentar mais. E sim, vai ter teorias muito loucas sim, assim como teve com Pânico 6. Mas antes eu quero te pedir 3 coisas muito fáceis. Primeiro, dá um like nesse vídeo. Segunda, se inscreve no canal. Eu sei que não estou em condição de pedir nada pra vocês, mas seria muito da hora se conseguíssemos chegar à meta dos 10 mil inscritos aqui no canal ainda esse ano, até o ano acabar, ou no mínimo muito próximo disso, pelo menos. Terceiro, vai aqui na aba comunidade e vota na última enquete que tá aparecendo lá, que estão fazendo uma pesquisa para trazer mais coisas para vocês aqui do canal. E simbora! Produção. Com o sucesso absurdo de Pânico 6, não tinha uma alma viva que acreditasse que não iria rolar Pânico 7. Demorou muito para chegar a notícia, mas ela veio, e isso devido à greve de Hollywood. E como você deve saber, Pânico 7 vai acontecer sem o trio que todos amam, o Ryan Sellens, que literalmente ressuscitaram a franquia nos cinemas, e no lugar deles entra Christopher Landon, que também é um bom diretor de filmes slashes, tendo os mais conhecidos deles A Morte Te Dá Parabéns e Freak no Corpo de um Assassino. Landon vai assumir a direção, disso nós já sabemos, mas ainda não temos notícias nenhuma se vai ter algum dos atuais roteiristas da franquia, o Guy Busick e o James Vanderbilt, se eles irão retornar. Isso, claro, pois eles estão paralisados pela greve, mas a Paramount não quer nem saber e já decidiu que já estava na hora de anunciar quando as gravações irão começar. E segundo a própria, eles pretendem iniciar as gravações durante o primeiro trimestre de 2024, com a previsão de encerramento para 19 de abril de 2024. Ou seja, serão no máximo aí 3 a 4 meses de gravações, e em seguida para entrar com a pós-produção. As filmagens terão exatamente a mesma janela que Pânico 6, e assim como o Pânico 6, Pânico 7 será filmado em Montreal, no Canadá, mesmo lugar onde filmaram Pânico 6, e a produção foi batizada pelo nome de Blackbird. E o que significa isso? Pode ter vários significados, mas em geral significa uma coisa ruim, que pode ser dita como uma maldição, e também tem um significado bom, que é algo como renascer, e isso pode ser relacionado exatamente aos personagens do filme. Principalmente a Sam, a protagonista. A maldição dela é muito simples, ela é meio que uma assassina por natureza. E renascer pode ser algo dela simplesmente deixando isso de lado, de vez, como o final de Pânico 6 deu a entender. E em questão de produção é basicamente tudo o que sabemos até o momento, que é no mínimo suspeito. Vamos seguir o baile. Problemas e polêmicas. Assim, quando a notícia de Pânico 7 saiu, foi muito boa pra todo mundo, isso é verdade. Mas ela também deu um baita frio na barriga de geral, já que a troca de diretores pelo novo é preocupante, assim como outras coisas que lembrou bastante o que rolou lá em Pânico 3. Então a galera meio que tá com esse medo, e o que é muito estranho e suspeito é a Paramount já ter soltado aí as datas que ela pretende começar as gravações. Por um lado é bom, pois temos a mesma janela de Pânico 6, com a pós-produção no mesmo ritmo, ainda teremos chance de ter Pânico 7 ainda em 2024, ali entre outubro e dezembro. Aliás, essa é a maior aposta dos fãs. Só que, gente, Hollywood ainda tá em greve, os atores ainda estão paralisados, assim como os roteiristas, e até onde se sabe não houve nenhuma contratação de roteirista para Pânico 7. Mas como suspeitamos, o Landon pode acabar roteirizando o filme, já que ele também escreve, e assim, pode dar ruim isso? É bem óbvio que pode, mas há esperanças. Segundo rumores que aconteceram lá em meados de abril e depois acabou sendo basicamente confirmado pelos próprios, os roteiristas de Pânico 6 já tinham ali o roteiro de Pânico 7 pronto. Claro que poderá e irá acontecer modificações ao longo do tempo, e o Landon pode ser quem venha dar esses novos toques pro filme. Outro problema bem óbvio é que o novo diretor Christopher Landon é um bom diretor, só que ele é meio Didi, ele gosta muito de fazer uma piada, e a maioria das que ele faz é aquelas que não tem graça. A Morte Te Dá Parabéns 2 tá aí que não me deixa mentir, então é preocupante. Um outro problema é que assim, as protagonistas de Pânico estão meio atarefadas, sabe? E mais, a greve em Hollywood dos atores ainda tá rolando, ou seja, elas não estão nem gravando.
Ao que me parece, a Paramount já sabe quando a greve vai se encerrar. E mesmo que se encerre, que espero mesmo que se encerre, é meio tenso, pois a Jenna Ortega tem que voltar para as filmagens de Beetlejuice 2, e a Melissa Barrera vai estar no filme da filha do Drácula. Você tá vendo como tá estranho e isso não tá batendo? Corey Ford e sobreviventes. Até o momento em que eu edito esse vídeo aqui, não há absolutamente nenhum ator confirmado em Pânico 7. Nenhum. Antes da greve dos atores estourar em Hollywood, os únicos que assim estavam aparentemente sendo cotados para Pânico 7 eram a Melissa Barrera e o Mason Gurry. Segundo os rumores que estavam circulando ali na época, eles estavam conversando com o estúdio, mas nada se concretizou e aí veio a greve e parou geral. Mas aí, será que o Corey Ford vai voltar para Pânico 7? Bom, espero que sim. Afinal, são os atuais personagens da franquia, então sim seria bom. O porém é que com toda essa questão da greve acontecendo e os atores parados e envolvidos em outros projetos, é meio preocupante. Porque assim como teve rumores antes de que a Melissa Barrera e o Mason Gurry estavam em negociação para Pânico 7, o mesmo não dá para ser dito da Jenna Ortega e da Jasmine Sawyer Brown. Segundo um portal assim pequenininho que você deve conhecer, o The Hollywood Reporter, os executivos nem tocaram no nome da Jenna e da Jasmine, e olhando de um ponto faz até sentido eles não quererem esperar a Jenna Ortega, porque além dela ter que voltar para as gravações de Beetlejuice 2, ela tem outros projetos em que seu nome está atrelado. Além de um monstro chamado Netflix que não vai largar o osso de sabor Wandinha tão fácil. Então é bem complicado, e eu vejo duas ou uma nessa questão. Ou a Jenna Ortega vai estar fora mesmo de Pânico 7, ou a sua participação vai ser minúscula, já que as gravações vai estar no primeiro trimestre de 2024. E de novo, se a greve se encerrar o quanto antes. Porque o pau tá torando em Hollywood ainda, e isso é o que indica um rumor, que diz que a produção do filme está sendo acelerada para se encaixar na agenda da Jenna Ortega, que de novo está lotada, e isso explica o filme ser gravado ali no início do ano, e toda essa pressa deles de não quererem esperar o Ryan Sandler. Além do Quarteto Top, um personagem que ainda não sabemos se irá voltar para Pânico 7, que no caso é o Danny, personagem do Josh Segarra, que foi o único sobrevivente dos novos personagens introduzidos em Pânico 6, ele cativou o público pra caramba, e assim como os demais, ele também está paralisado pela greve. Até então, nenhum portal de notícias sequer tocou o nome do personagem do Josh Segarra. Poxa, a gente tem que saber se ele vai voltar ou não, afinal ele tá vivo, né? Então seria bom ele voltar, pois além disso tem a relação dele com a Sam, que é muito da hora. Personagens legados. E claro que temos que saber quais dos personagens legados vão estar de volta para Pânico 7. Pois o nosso amigo ali, o Christopher Lando, assim que começou a trocar ideia com a Paramount, já foi lá e seguiu completamente o elenco de Pânico nas redes sociais. E a dúvida que permanece é a seguinte: quem irá voltar? E de novo não se tem notícia alguma sobre o retorno de personagens, pois estão todos parados pela greve. Mas a gente já tem uma ideia, a gente sabe muito bem que quem com certeza tem a maior chance de voltar para Pânico 7 é a Courtney Cox. Afinal, essa mulher é apaixonada em interpretar Gale Weathers, e ela disse que está sempre disposta a participar de Pânico. Então a Gale é alguém que sim, já podemos confirmar que irá participar de Pânico 7. Uma outra personagem que tem chance de voltar é a Kirby. A Hayden Petrie voltou para Pânico 6 e curtiu muito participar, embora a participação dela não tenha sido assim uma grande coisa, mas foi muito legal. E assim, todo mundo gosta da Kirby, então ela ser chamada também é quase um fato. Só que assim, tanto para Gale quanto para Kirby temos um probleminha. A participação das duas em Pânico 6 foi muito legal, mas nenhuma delas teve tempo suficiente de tela no filme, que prejudicou um pouco as suas personagens. Dizendo a verdade, só a Sam e a Tara tiveram tempo de tela em Pânico 6. Então eu acho, opinião minha, que com o Quarteto Top de volta para Pânico 7, não sei se seria uma boa termos a Kirby e a Gale no filme. Porque a participação delas em Pânico 6 foi muito reduzida, apesar de ter sido boa. E eu logicamente esperava mais. Então trazer essas personagens só para fazer fanservice é desnecessário. Porque até onde sabemos, já temos ali os 4 principais, que já vão ocupar um tempo de tela. E mais, vão ter novos personagens. E que eles não deem a cagada de não desenvolverem os personagens de novo. Qual foi, Landu? Tô confiando em você, hein? E fora a Gale e a Kirby, temos algumas outras apostas.
que no caso são o Mark Kincaid, o Patrick Dempsey. Eu cantei a bola dele durante Pânico 6 inteiro e acabou não acontecendo. Só que assim, os executivos e o trio Ryan Sanders tinham ali interesse em trazer de volta o cara, mas devido a algumas questões com o ator, principalmente de agenda, ele não pôde retornar. Agora, se ele estiver livre e for chamado para Pânico 7, ele topa. Além dele, também temos a Martha Mix, a atriz Heather Matarazzo, a irmã do Randy, mãe do Chad e da Mindy, que o Landon acabou por seguir lá nas redes sociais, ou seja, pode indicar alguma coisa. Sidney Prescott. Você achou mesmo que eu não ia falar de Sidney Prescott nesse vídeo? E assim, todo mundo quer a Sidney em Pânico 7, isso é mais do que óbvio. Deu pra sentir muita saudade dela em Pânico 6. Então agora em Pânico 7 seria uma boa trazer ela de volta, certo? Olha, apesar da Neve Campbell ter meio que dado ali uma certa pista de que poderia voltar em Pânico 7, isso não quer dizer nada. Ainda mais que estamos no meio da greve. E assim, o Landon já demonstrou interesse em trabalhar com Neve Campbell, só que temos um probleminha nisso. Assim, a Neve Campbell não retornou para Pânico 6, pois o cachê foi baixo, e em Pânico 5 foi necessário uma carta muito bonita para convencer ela, e ainda mais, o cachê dela foi o mais alto do filme. E em Pânico 6, o cachê não a convenceu. E falando de forma financeira, com o cachê da Neve Campbell sendo bem alto, não convença muito para a Paramount trazer ela de volta para Pânico 7. Porque a gente sabe que a participação dela em Pânico 5 não foi tão grande. E ainda assim, o cachê dela foi o mais alto. Com Pânico 6 seria mais ou menos a mesma coisa. O cachê dela seria alto demais para pouca participação. Só que agora para Pânico 7, temos uma situação financeira até um pouco mais problemática para a Paramount. Que assim, se eles quiserem trazer mesmo a Sidney Prescott para Pânico 7, vão ter que abrir a carteira para a Neve Campbell e convencer ela que vai valer a pena participar do filme. Além dela, temos outras duas pessoas que estão elevando o cachê. Você sabe muito bem que a Jenna Ortega é uma das atrizes mais cobiçadas de Hollywood no momento. Não só ela, como também a Melissa Barrera. E quando um ator tá muito no holofote, o que acontece? Ele passa a ganhar mais. O Robert Downey Jr. e a Margot Robbie estão aí que não me deixam mentir. A Neve Campbell recebeu 5 milhões para atuar em Pânico 5. Já em Pânico 6, ofereceram para ela cerca de 750 mil. Caiu pra caramba. E tipo, só pra você ter uma noção, segundo algumas fontes, a Jenna Ortega recebeu nada menos do que 1 milhão por episódio de Wandinha. E a Melissa Barrera também tá com cachê beirando 1 milhão por projeto. Ou seja, mesmo com o orçamento, mesmo que o orçamento seja mais alto que o anterior, que foi de 35 milhões, é meio difícil de sustentar essa galera toda. Ou seja, um filme com Sidney Sen e Tara vai levar uma boa parte do orçamento do filme. E lembrando que foi o maior trampo para o Ryan Sanders trazer ela de volta. Então imagina agora que eles nem estão envolvidos na produção diretamente. Localidade e tema. Galera, assim, não é de hoje que os fãs de Pânico pedem muito para ver os filmes se passando em lugares diferentes, e Pânico 6 atendeu isso, e tirou os personagens de Woodsboro e trouxe eles a Nova York, que foi até bom, mas como eu provei aqui no canal, o filme não conseguiu usar a cidade como deveria, e segundo os rumores também, tudo indica que o próximo filme venha se passar de novo em Nova York. Já que vai ser gravado no mesmo local do anterior, em Montreal, no Canadá, exato lugar que se gravou o Pânico 6. Então é certo que o filme vai se passar em Nova York. Agora, quanto à temática que o filme terá, ainda é um mistério. O que a galera quer mesmo ver é o Ghostface atacando na neve, ou seja, Pânico 7 se passando próximo do Natal, que é uma ideia foda, pois o último filme estava ali acontecendo durante o Halloween. Isso poderia ser até uma boa coisa, pois o filme poderia já se iniciar exatamente onde terminou o último. Vamos conversar muito ainda sobre tudo que envolve o lugar de Pânico 7, mas faz muito sentido, já que as datas de gravações estão marcadas exatamente para a época do inverno lá no Canadá, onde neva. Brutalidade. Uma outra coisa que ainda não temos total certeza é qual vai ser a classificação do filme, mas ao que tudo indica, o filme vai se manter no mesmo tom do anterior, com muito mais violência que o padrão. A ideia que muitos esperem é que o nível escale muito mais para o próximo filme, mas longe disso ser a única coisa sobre o filme, mas também é muito importante que eles mantenham esse tom sombrio que o sexto filme teve, tanto em relação ao Ghostface quanto a Sam, que são os personagens mais sombrios do filme, mas por favor não extrapolem na hora da revelação, pois a gente sabe que a mudança na hora da revelação meio que cagou com tudo que o filme tinha feito antes em Pânico 6. Então o próximo Pânico 7 certamente deve ter no mínimo a mesma violência e tom, o que acaba dando medo, já que o Landon gosta muito de uma galhofice.
personagens / atores novos. Além do core e dos personagens legados, claramente teremos novos personagens. E como sabemos, há zero informações de elenco de Pânico 7, pois lembrando, estão todos paralisados pela greves. Possíveis nomes serão revelados logo mais, provavelmente até o final do ano, e já teremos uma noção de quem vai compor o elenco de Pânico 7. Mas enquanto isso não acontece, quem será que pode estar no filme? Bom, se o estúdio ainda não sabe, os Screamers já tem aí o elenco fechado se deixar dos novos personagens. E a primeira grande aposta que eu coloco fé é a Jessica Root, a protagonista de A Morte Te Dá Parabéns. Filme esse que é de Christopher Landon. O próprio diretor alegou que gosta muito de trabalhar com ela, e pra mim ela seria uma ótima adição à franquia. E eu já almejava isso por fora de acontecer da Jessica Root entrar pro elenco de Pânico. As formas dela entrar são o que não falta. Ela pode ter uma participação assim como aconteceu com a Samara Weaving em Pânico 6, que todo mundo amou a participação dela. Por mim, a Jessica Root pode entrar pro elenco para fazer parte do time de sobreviventes, ou que seja uma Ghostface. Além dela, uma outra atriz que muita gente gostaria de ver em Pânico 7, que também já trabalhou com Landon, é a Katharine Newton. E assim, eu conheci ela através de Supernatural, que pra mim é a melhor atuação dela até hoje, e curto tudo que ela participa. Então ela estando em Pânico 7 seria massa, e se tiver, por favor, que seja como Ghostface. Já vimos que ela é muito boa em filmes slash e manda bem pra caramba em Freak no corpo de um assassino, então eu espero muito mesmo que ela esteja em Pânico 7. E agora vamos falar dela, que talvez foi o que me fez te segurar até aqui, Mia Goth. O tanto de gente que quer a Mia Goth em Pânico é incontável. Ela que ali é pau a pau com a Jenna Ortega, é uma das atrizes mais talentosas da atualidade pro terror, e tá fazendo um puta de um sucesso com a trilogia X, que é onde muita gente conheceu ela. E assim, é lógico que seria sensacional termos a Mia Goth em Pânico 7, 8 e em qualquer um. E isso porque além dela ser uma atriz muito foda, ela tem no sangue sabe o quê? Brasil! É galera, pra você que não sabe, a mãe e a avó da Mia Goth são brasileiras. Ela é britânica, mas carrega na veia o sangue mais talentoso do mundo, o sangue brasileiro. Bom, fora isso, quais as chances disso acontecer? Mia Goth em Pânico 7? Bom, as chances da Mia Goth se juntar ao elenco de Pânico 7 no momento são basicamente nenhuma, porque isso não é nenhum rumor, e é apenas algo que os fãs querem muito ver. Mia Goth é talentosa e gosta muito de filmes de terror, então tem tudo a ver ela participar de um filme que basicamente fala sobre filmes de terror. Mas até o momento, pelo menos galera, Mia Goth é só desejo nosso, mas é claro que se fazemos o barulho devido, podemos ser atendidos. Mas até o momento é só desejo de fã mesmo, assim como tem rolado com bastante atores e atrizes. A galera começa a fazer a escalação dos atores, e de todos que a galera almeja para o próximo filme são atrizes e atores bons, mas nada de novo, não há certeza de nada. Fora a galera que nós, os fãs, estamos escalando, não podemos deixar de falar de quem já pode estar no filme, como a mãe da Sam e da Tara, a Christina Carpenter. A Melissa Barreira já falou quem ela gostaria de ver sendo intérprete da mãe de Sam, a atriz Salma Hayek. Que assim, são boas chances disso acontecer. Um outro ator que pode estar em Pânico 7 é o Scott Urich, mais uma vez como Billy Loomis, apesar de Pânico 6 ter dado ali a entender que a Sam vai deixar isso de lado. São altas chances dele permanecer como as visões de Billy, que vamos dizer, é muito maneiro. Galera, esse foi um compilado com todas as informações e os principais rumores sobre Pânico 7. Claro que ainda vai ter muito mais pela frente, pois a produção mal começou. Eu pretendo tentar acompanhar o máximo dela e não vou vacilar tanto como fiz com Pânico 6. Vou tentar, não prometo nada, pois é muito complicado. Por isso, se você ficar sabendo de alguma coisa, manda lá no Instagram do Speed Nerd ou do meu pessoal que tá aparecendo aí pra você. E se não quiser, manda lá no Telegram também, que é @SpeedNerd. E se inscreve aqui nesse canal para batermos a nossa meta desse ano, que é chegar aos 10 mil inscritos. Vou fazer de tudo para postar tudo que estou devendo e manter a frequência. E não se esqueça de votar lá na enquete da comunidade, é a última que tá aparecendo lá para você. Para você que acompanha o canal, espero que você vote lá porque vai ajudar muito a finalizar essa pesquisa. Mesmo com algumas ideias já tendo entrado em vigor. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo, fique com Deus, valeu!